Gênesis capítulo 22, versículo 5, quem encontrou, diga: eu encontrei. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o jovem vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E você diz amém. Amém. Podemos assentar, obrigado. Eu quero cumprimentar também com a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando também aqui pelo YouTube. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. O texto que ora eu acabei de ler para nós é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Haja visto que muito se prega e muito se ensina sobre Gênesis capítulo 22. E quando nós olhamos para a acrópole da Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, nós vemos que Abraão marcou seu tempo e nunca mais fora esquecido. Abraão foi o maior ícone da fé dentre as três religiões monoteístas do mundo antigo. Eu, quando estava fazendo pós-graduação em ciências da religião, eu estava estudando sobre Abraão. Eu descobri que Abraão ele é respeitado nas três maiores religiões do mundo antigo. Abraão ele é respeitado pelos muçulmanos, sejam xiitas, sunitas, liberais ou radicais. Para os muçulmanos, Abraão ele é o pai da fé monoteísta de um Deus invisível, mas real. Abraão também é respeitado pelos judeus, sejam ortodoxos, neo-ortodoxos, liberais e messiânicos. Para os judeus, Abraão também é o pai da fé monoteísta de um Deus invisível, mas real. Abraão também é respeitado pelo cristianismo, independente das suas ramificações. E para o cristianismo, Abraão também é o pai da fé monoteísta de um Deus invisível, mas real. E Abraão ele desenvolveu uma intimidade com Deus tão grande que no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 8 diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, da descendência de Abraão, meu amigo. Na epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 23 diz que Abraão ele foi chamado amigo de Deus. E quando nós estudamos a história de Abraão, nós vamos entender, nós vamos perceber que duas marcas marcaram a vida de Abraão, a saber, tenda e altar. E a diferença da tenda para o altar é que na tenda Deus fala com Abraão, e no altar Abraão fala com Deus. Na tenda Abraão ele recebe, mas no altar Abraão entrega. E em Gênesis capítulo 22 você precisa entender que nunca foi sobre Isaac, sempre foi sobre o altar. Isso aqui é tão verdade que Deus ordenou a Moisés dizendo, no livro de Levíticos capítulo 18, versículo 21, não entregarás os teus filhos para serem sacrificados no fogo ao Deus Moloque. Ora, isso seria profanar o santo nome de Deus. Então nunca foi sobre Isaac, sempre foi sobre o altar. E 4 altares marcaram a vida de Abraão. O primeiro altar está em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Só que olha para cá, a promessa ela está condicionada, ela está acompanhada de 3 condições. Porque no capítulo 12, versículo 1 diz que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aqui há 3 condições. Primeiro, quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, renúncia e vai, obediência, para uma terra que eu vou te mostrar, fé. Porque é impossível viver a chamada, a promessa de Deus, se não tiver renúncia, se não tiver obediência e se não tiver fé. E no versículo de número 2, Deus disse: eis que farei de ti uma grande nação. Isto aqui me confronta, porque o que Deus está dizendo a Abraão é: primeiro você renuncia, primeiro você obedece, primeiro você tem fé e depois eu faço. Aí o texto diz: e eu abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E a pergunta que se faz é: por que é que Deus está fazendo essa promessa? Porque quando nós estudamos o Oriente Médio, nós vamos entender que toda a viagem ela acarretava 3 coisas. Primeiro, ela diminuía a possibilidade de procriação. Segundo,
ela diminuía o dinheiro, e terceiro, ela diminuía a fama, porque literalmente o próprio nome, porque em um ambiente novo a pessoa seria desconhecida. Eu estou no sentido de Deus para dizer isso aqui nessa noite: quem tem chamada, quem tem promessa, não começa ganhando, começa perdendo. Eu vou repetir: quem tem promessa, quem tem chamada, não começa ganhando, começa perdendo. Isso é tão verdade que Deus disse a Abraão: sai da tua terra. Então ele não está ganhando, ele está perdendo, porque para ganhar primeiro tem que perder. Então Abraão sai de Ur dos Caldeus, e o texto diz que ele leva consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, e você conhece o texto. É que a Bíblia diz que foram ambos às terras de Canaã. Nessa época, as terras de Canaã, elas não manavam leite e mel, porque quando Abraão chegou nas terras de Canaã, e após atravessar as terras de Canaã, Abraão chega nas terras de Siquém, e no versículo 6 diz que naquele tempo os inimigos, a saber, os cananeus, viviam naquela região. É por isso que a terra chama Canaã, porque a terra, ela tomava o nome dos habitantes que moravam nela. Então é Canaã, porque os habitantes de lá eram os próprios cananeus. Mas no versículo de número 7, na terra onde estavam os inimigos, o texto diz que apareceu o Senhor, e Senhor aqui está com letra maiúscula, a Abraão. E Abraão então ele edifica ali um altar, porque Abraão entendeu que não dá para viver a chamada, Abraão entendeu que não dá para viver a promessa, que não dá para viver só tendo renúncia, só tendo obediência e só tendo fé. Abraão entendeu que para ter a chamada, para ter a promessa, tem que ter altar. Glória a Deus. E o segundo altar está no versículo 8, quando Abraão ele saiu de Siquém, e agora ele vai para as terras de Betel, aonde ele armou a sua tenda entre Betel e ali ele edificou um altar. O terceiro altar está no capítulo 13, versículo 18, quando Abraão ele chega nas terras de Hebron, e ali ele arma as suas tendas, e ali ele edifica um altar. Só que o que me chama a atenção é que Abraão só edifica altar depois que ele se separa de Ló, e Ló ele vai embora. Escute isso: melhor do que andar com Ló é andar com Deus. Eu vou repetir: melhor do que andar com Ló é andar com Deus. Escute isso, jovens: melhor do que andar com Ló é andar com Deus. Olha para quem está do teu lado, se não te deixar que os sobre na pele, aí pneu tira do texto acreditar. Olha para quem está do teu lado e diga: melhor do que andar com Ló é andar com Deus. Por que, pregador? Porque depois que Abraão ele edifica o altar entre Betel, e aí ele vai para as terras do Negueb. Olha para cá, que estava ao sul das terras de Canaã. Contudo, o texto diz: sobreveio uma grande escassez de fome sobre as terras de Canaã, e Abraão foi para as terras do Egito. E qual é o problema? O problema é que depois que Abraão foi para o Egito, ele não edificou o altar. O texto, e Abraão havia enriquecido muito, porque a Bíblia diz que ele tinha bois, ele tinha ovelha, ele tinha prata, ele tinha ouro. Mas no capítulo 13, versículo 4 diz que Abraão, saindo do Egito, ele voltou ao altar que ele mesmo havia estabelecido, edificado entre Betel e Eli. Porque um dia, quem já esteve no altar e foi para o Egito, um dia ele volta para o altar de novo. Ele volta. Só que no capítulo 13, versículo 5 diz que Ló, ele tinha bois, Ló tinha ovelhas, Ló tinha tenda, só não tinha altar. Foi por isso que Abraão e Ló se separaram, porque não dá para andar com quem não tem altar. Deus não vai deixar ficar do teu lado quem não tem altar, porque quem tem altar é diferente, quem tem altar prega diferente, quem tem altar canta diferente, quem tem altar caminha diferente, quem tem altar é diferente. Aí no capítulo 13, versículo 8, diz que houve uma contenda entre os pastores do rebanho de Abraão e os pastores do rebanho de Ló. Olha para cá. Abraão disse a Ló: que haja discórdia, que não haja discórdia entre mim e ti, e nem discórdia entre os meus e os teus pastores. Sabe por quê? Porque quem tem altar tem paz. Aleluia! Glória a Deus! Abraão olha para lá e diz: nós somos irmãos,
Porque quem tem altar tem comunhão. Olha para quem está do outro lado e diga: quem tem altar tem paz. Quem tem altar tem comunhão. Então Abraão disse a Ló: vê toda esta terra. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Primeiro porque Abraão sabia que a bênção não estava na terra, a bênção estava nele. Eu vou repetir porque não entendeu. Abraão entendeu que a bênção não estava na terra, a bênção estava nele. Eu quero liberar uma palavra, meu Deus. Eu quero liberar uma palavra profética nessa noite. Tem uma mão aqui nessa noite levantada para receber essa palavra profética. A bênção não está na terra, a bênção está em você. Se eu estou certo disso, levante a tua mão para cima, abra a tua boca e glorifique. A bênção está sobre você. A bênção está sobre você. Já tem gente que está entendendo lá atrás. Já tem gente que está entendendo aqui na frente. Ou ele já está entendendo que a bênção não está na terra. A bênção está sobre você. Aí sabe o que eu aprendi, pastor Osmar? Que a gente não precisa brigar por coisas, porque a gente já tem a bênção. Você não precisa brigar por coisas, você já tem a bênção. Segundo, porque quem tem altar não vive de previsão. Quem tem altar vive de provisão. Provisão. Não, você não está entendendo? Quem tem altar não vive de previsão. Já que amanhã eu recebo, não. Quem tem altar não vive de previsão. Quem tem altar vive de provisão. Meu Deus, isso aqui não é revelação, eu não preciso disso. Mas tem pessoas aqui no nosso meio que dizem: será que eu vou ter a minha casa? Será que eu vou ter o meu carro? Será que eu vou ter a minha empresa? Será que eu vou ter o meu emprego? Será que eu vou fazer a minha faculdade? Isso aqui também é para os jovens que estão no Salmo 40 dizendo: esperei com paciência no Senhor. Será que eu vou noivar? Será que eu vou casar? E eu vim aqui esta noite para te dizer que nós aqui não vivemos de previsão, nós aqui vivemos de provisão. Provisão. Olha para cá. Só que Ló foi próspero. Só que Ló foi próspero por causa de Abraão. Só que Ló foi ingrato. Porque Ló poderia deixar Abraão escolher as terras, sim ou não? Até mesmo por uma questão de idade. Mas no capítulo 13, versículo 10 diz que Ló ergueu os olhos e observou as planícies do Jordão como eram férteis. Isso antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Agora conjectura minha. Quem sabe Ló diz: para mim lá a terra é melhor. Só que no capítulo 14, versículo 1 diz que Ló perdeu tudo. Sabe por quê? Porque nunca foi sobre a pessoa, é o que ela carrega. Só que no capítulo 13 e 14, algumas coisas começam a acontecer com Abraão e Ló. E no capítulo 14, versículo 14 e 15 diz que Deus disse a Abraão: ergue os teus olhos. Agora olha para cá. Quando foi para Ló escolher as terras, ele ergueu os olhos. Mas quando foi para Abraão escolher as terras, Deus disse: ergue os olhos. E a diferença está aqui. Só foi Abraão se separar de Ló, que o texto diz: e Deus falou com Abraão. Aí Deus disse: toda a terra que vês, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, eu darei a ti toda a sua descendência. Aí você pode dizer: Marcos Túlio, mas Abraão ficou com Canaã, e Canaã não manava leite e mel. Mas nos dias que Abraão ele chegou nas terras, as terras não manavam leite e mel. Pelo contrário, os inimigos estavam lá, a saber, os cananeus. E para piorar, as terras de Canaã estavam debaixo de maldição. E quem estuda a Bíblia sabe o que eu estou dizendo, porque em Gênesis capítulo 9, versículo 25 diz que Noé amaldiçoou Canaã. Logo, Canaã estava debaixo de maldição. Tanto é verdade que em Gênesis capítulo 12, versículo 10 diz que havia fome na terra. Então tudo que semeava não colhia, não dava fruto, mas era só Abraão pisar nas terras de Canaã, que a terra de Canaã ela passou a ser diferente, porque quando Abraão colocou os seus pés em Canaã, sabe por quê? Porque quem tem altar pode colocar
altar. Moço, moça, se não tiver altar, Deus não vai deixar namorar, Deus não vai deixar noivar, Deus não vai deixar casar, porque Deus está dizendo: eu quero que você tenha altar. Eu quero que você tenha altar. Olha para cá. Então o penúltimo altar que Abraão edificou foi em Hebrom. E foi em Hebrom que Abraão teve uma das maiores experiências com Deus, pastores. Por quê? Porque lá em Hebrom, Deus disse a Abraão: conte as estrelas do céu. Só que Abraão conseguiu contar? Não. Aí vocês podem dizer: Marcos Túlio, porque eram muitas estrelas. Mas esse não era o propósito de Deus. Porque Deus sabia que Abraão não conseguiria contar as estrelas dos céus, porque eram incontáveis. Porque no capítulo 15, versículo 5, Deus diz: Abraão, conte as estrelas do céu. E se você consegue contá-las, porque Deus sabia que ele não ia conseguir contar, e acrescentou dizendo: assim será a tua descendência. Aí no versículo 5 diz: e olhou para o céu e contou as estrelas. No versículo 12 diz: ao pôr do sol. Na verdade, o sol não se põe, porque a terra que gira ao pôr do sol. Então o sol nunca se põe. Então, no versículo 17 diz: pondo-se o sol. Ora, se Deus fala com Abraão, no versículo 5, olhar para o céu, e no versículo 12 diz: ao pôr do sol, e no versículo 17 diz: pondo-se o sol. Então, quando Deus mandou Abraão contar as estrelas, era de dia. É por isso que Abraão é o pai da fé, porque não dá para contar a estrela de dia. Aí passa o capítulo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. E não diz que Abraão edificou altar. Por quê? Os anos foram se passando e Abraão parou de edificar altar. Eu começo a pregar agora e já parto para o fim. No capítulo 21 se criou uma expectativa. Se criou o quê? Se criou o quê? Uma expectativa. Por quê? Isaac nasceu. Isaac era uma promessa de 25 anos. Escute isso aqui. Abraão esperou 25 anos para a promessa se cumprir. A nossa geração se promete hoje e quer que cumpra amanhã. Porque é a geração do imediatismo. Mas Abraão teve que esperar 25 anos para a promessa se cumprir. Aí no capítulo 21 se criou uma expectativa. Qual? No versículo 8, quando Isaac cresceu, no dia em que ele foi desmamado, Deus deve ter dito: hoje Abraão vai edificar um altar, porque a promessa se cumpriu. Só que no versículo 8 diz que no dia em que Isaac cresceu e foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Isso aqui me confronta. Por quê? Porque não era tempo de banquete, era tempo de altar. E nada contra banquete, porque se você me convidar eu para um banquete depois do culto, eu vou aceitar. Só que nos dias de Abraão não era tempo de banquete, era tempo de altar. E Deus reprovou tanto isso que o tempo passou. Aí chega o capítulo 21, o capítulo 22, e entre o capítulo 21 e 22 se passou 3 anos. Porque no capítulo 21, versículo 8, o menino tinha acabado de desmamar, cerca de 3 anos de idade. Aí no capítulo 22, ele já tinha estrutura óssea. Por quê? Ele sobe o monte carregando lenha. Então, para carregar lenha, tem que ter estrutura óssea. Ele conhece de lei. Por quê? Ele diz: pai, aqui tem lenha, aqui tem fogo, mas aonde está o cordeiro? Eu gosto do jovem Isaac, porque ele sabe quando tem que ter culto, mas ele também sabe quando tem e quando não tem o cordeiro. Eu gosto do jovem Isaac, porque ele sabe que para culto tem que ter cordeiro.
Diferente da nossa, no Oriente, uma criança jamais viajaria sem a presença da mãe. Logo, Isaac já não é mais uma criança. Isso aqui que eu queria chegar. Por quê? Porque os anos foram se passando e Deus deve, lá na eternidade, olhar e dizer: que saudade quando Abraão edificava o altar. Porque depois que a promessa se cumpriu, eu pensei que Abraão iria edificar o altar, mas ele deu banquete. E eu não sei se vocês estão entendendo, mas Deus está chamando uma geração aqui nesta noite para o altar. Porque antes de Isaac nascer, aonde Abraão chegava, ele edificava o altar. Pode ler a Bíblia. Aonde Abraão chegava, ele edificava o altar. Mas depois que Isaac nasceu, ele não edificou o altar. Porque é muito fácil edificar altar quando a promessa não se cumpriu. Porque o altar mostra dependência. O altar mostra dependência. Tem pessoas que têm facilidade de edificar altar quando a promessa não se cumpriu, a bênção não chegou. E eu preciso dizer isso aqui: tem pessoas que não recebem de Deus porque ao invés de edificar altar, está fazendo banquete. E escute isso: se for para voltar para o altar, Deus vai mexer naquilo que mais vai te ferir, mas Ele não vai te perder. Diga para quem está do outro lado: Deus te chamou para o altar. Deus te chamou para o altar. É por isso que em Gênesis capítulo 22, Deus disse a Abraão, pastor Osmar: eu quero Isaac no altar. Porque quando era para Isaac estar no altar, Abraão fez banquete. Deus está dizendo: agora eu quero Isaac no altar. Por quê? Porque de mim, Abraão, você já recebeu. Agora no altar eu quero a tua entrega. Abraão, de mim você já recebeu. Recebeu quem? Isaac. Agora de você no altar eu quero a sua entrega. Aí no capítulo 22, versículo 2 e 3, Deus disse a Abraão: toma Isaac e vai para as terras de Moriá, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aí o texto diz que Abraão se levantou de madrugada, selou o jumento e tomou consigo 2 de seus servos. Isaac pegou a lenha e pôs-se no caminho em direção a Moriá. Deus disse: vai-te à terra, olha para cá. Só que a terra aqui está no singular e não no plural. Deus disse: vai-te à terra de Moriá. Então Deus está falando no singular e não no plural. Por quê? Porque não basta só chegar na terra, tem que saber no monte certo se lá vai ter um cordeiro. E sabe por que eu estou gostando de pregar aqui nessa noite? Porque antes de chegar aqui nessa terra, eu já sabia que aqui tem a presença do cordeiro. Antes de chegar aqui, eu já sabia que a Assembleia de Deus do Belém, na Vila Aeroporto, tem a presença do cordeiro. Eu vou te dar uma boa notícia: antes que você chegasse aqui, o cordeiro já estava te esperando. O cordeiro já estava te esperando. Não basta só chegar na terra, tem que saber o nome certo aonde vai estar o cordeiro. Por quê? Porque tem muitas igrejas por aí, mas não tem o cordeiro. E não se empolgue com a aparência. Por quê? Porque não porque a parede é preta, mas preciso saber se lá tem o cordeiro. Não porque lá a tecnologia é avançada, mas eu preciso saber se lá tem o cordeiro. Não porque lá tem luzes, mas eu preciso saber se lá tem o cordeiro. Não porque lá tem latão ao invés de púlpito, mas eu preciso saber se lá tem o cordeiro. Não porque lá tem pulo, lá tem grito, mas eu preciso saber se lá tem o cordeiro. Tem que saber se lá tem o cordeiro. Tem que saber se lá tem o cordeiro. Tem que saber se lá tem o cordeiro. Aí em Gênesis capítulo 22, versículo 4 diz que de longe levantaram os olhos e Abraão viu o lugar de longe. Porque quem tem altar não precisa chegar na terra para saber se tem cordeiro. De longe ele viu. De longe ele viu. E quando Abraão chegou no pé do monte,
ele teve 4 atitudes. Quantas atitudes? Quantas atitudes? Primeiro, Abraão deixou o jumento. Meu Deus. E deixou Abraão o jumento. Por quê? Porque jumento fala de perda de tempo. Eu nunca cuidei de jumento, eu nunca criei jumento. Mas a maioria de vocês sabe que jumento, quando empaca, não tem nada que faz ele andar. Eu preciso dizer isso aqui. Quer ter vida com Deus, mas está perdendo tempo com jumentos. Quer ter vida com Deus, mas está perdendo tempo com o jumento. E Deus está dizendo: larga esse jumento no pé do monte, aonde Deus quer te levar. Esse jumento não pode ir. E Deus está dizendo, para não chocar a crença de alguns, o jumento se modernizou. Deus se modernizou. Por que, pregador? Porque quando se levanta pela manhã, a primeira coisa que pega é do jumento. E Deus está dizendo: quer ter vida com Deus, deixa o jumento no pé do monte. Quer ter vida com Deus, deixa o jumento no pé do monte. Quer ter vida com Deus, deixa o jumento no pé do monte. Para quem está lá, diga: deixa o jumento no pé do monte. Deixa o jumento no pé do monte. Deixa o jumento no pé do monte. Não, porque alguns dizem: eu vou levar para a igreja porque lá vai se converter. Deixa o jumento no pé do monte. Deixa o jumento no pé do monte. A segunda coisa que Abraão deixou foi os servos. Foi quem? Mas os servos, porque os servos podem até ser bom e fiel, mas ele não pode entrar para a intimidade do seu Senhor. Escute isso aqui: não leve com você quem não tem o mesmo nível de fé que você tem. Não leve com você quem não tem o mesmo nível de fé que você tem. Abraão disse: não só vai ficar o jumento no pé do monte, o servo também vai ficar. E eu e o menino, e outras traduções, e eu e o jovem, e outras traduções, e eu e o moço, iremos adorar e voltaremos a vós. A terceira coisa que Abraão fez foi tirar a lenha de cima do jumento e pôs sobre Isaac. Mas olha para cá, eu encerro agora. Quem cortou a lenha? Abraão. Mas quem teve que carregar? Isaac. Porque tem gente que quer subir, mas não quer carregar. Tem gente que quer subir, mas não move uma palha. Fala mal do pastor, é fácil. Eu quero ver sentir o peso. Fala mal dos jovens, eu quero ver sentir o peso. Fala mal do círculo de oração, mas eu quero ver sentir o peso. E Deus está dizendo aqui nessa noite: nós temos uma geração que canta: eu tenho lenha para queimar, mas eu quero ver sentir o peso daquilo que carrega. Eu quero ver sentir o peso daquilo que carrega. Porque tem uma geração que quer subir, só não quer carregar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Por quê? Porque aquilo que Deus coloca na nossa mão é pesado. E para ter aquilo que Deus quer nas nossas mãos, a gente tem que ter estrutura para receber. Então Abraão, ele cortou a lenha, colocou sobre o jumento, mas quando foi para subir, ele colocou a lenha sobre Isaac. Meu Deus. Mas o Isaac agora está indo para o altar. E o Isaac que está subindo para o altar, ele não está subindo de mãos vazias. Ele está carregando alguma coisa. Eu não sei você se deixou em casa ou trouxe, mas Deus está dizendo: para um culto como esse, você não pode chegar aqui de mãos vazias. Você tem que entrar aqui carregando alguma coisa. Eu não sei se você deixou em casa ou trouxe. Eu não sei se o Carlos deixou em casa ou trouxe, mas Deus está dizendo: para subir aqui para o altar, você não pode chegar aqui de mãos vazias. Você tem que vir para cá carregando
coisa. Porque não dança só dá com o pai. Tem que carregar alguma coisa. E aquilo que você carrega traz fogo. Aquilo que nós carregamos traz fogo. E Deus está dizendo nessa noite: você vai adorar ou vai ficar perdendo tempo com o jumento? Larga o jumento no pé do monte e vem adorar. Larga o jumento no pé do monte e vem adorar. Com a permissão do pastor, fique de pé. Glória a Deus, aleluia. Dê a mão para quem está do teu lado. Deus nos trouxe aqui nessa noite porque tem muita gente perdendo tempo com o jumento. E Deus está dizendo: se você quer viver o que você nunca viveu, então deixa o jumento no pé do monte e vem para adorar. Deixa o jumento no pé do monte e vem para adorar. Para de perder tempo com esse jumento e vem para adorar. Calma para quem está do seu lado, calma para quem está do seu lado. Em Gênesis capítulo 22 diz que subiam juntos. Subiam o quê? Porque para estar no altar tem que estar junto. Para ter fogo tem que estar junto. É por isso que vocês estão com as mãos dadas aí, porque tem que estar junto. Aleluia. Fecha teus olhos, eu encerro agora. Fecha teus olhos. E Deus está dizendo: deixa o jumento no pé do monte. Deixa aquilo que te empaca. Deixa aquilo que faz você perder o tempo. E adore. 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 Eu estou sentindo uma glória aqui. Meu Deus. Eu estou sentindo uma glória aqui nesse altar. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: pare de perder tempo com o jumento e adora. Basta somente esperar.